Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, olá, muito bom estar aqui de volta para dar sequência ao estudo. Hoje abrindo o capítulo, o módulo, o tópico Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Está no livro 2º, capítulo 5, Vida Espiritual. Hoje, para o nosso estudo, contamos com a presença de Alessandra. Olá, pessoal. Paz e bem para todos nós. Américo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, membros dessa rádio linda e maravilhosa, Rádio Rio de Janeiro, a rádio da fraternidade. Edmilson. Paz e amor a todos nós. E euzinha aqui, a Angélica, que vos fala. E vamos dar sequência. Hoje nós, além de iniciar esse tópico, vamos estudar as questões 237, 238 e 239. Só uma pausa, se o João tivesse aqui, ia falar Angélica, olhos de safira. É, por aí. Alessandra, minha filha do coração. Ia falar do meu tupete Edmilson, Pranchinha. Mas é isso aí. Vamos lá, vamos iniciar com Américo, a questão 237. Kardec pergunta então aos espíritos: uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha na Terra? Resposta: sim, e outras que não possuía, porque o seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando este não tem obstáculos a vencer. O que os espíritos estão nos dizendo, né? Que nós possuímos, ainda quando nós desencarnamos, partimos para o plano espiritual, possuímos as percepções que nós tínhamos aqui na Terra e ainda outras que não possuíamos. Por quê? Porque o nosso corpo físico acaba como sendo um limitador das nossas percepções. Ele acaba limitando o nosso espírito. Uma vez no plano espiritual, sem essa amarra do corpo físico, né? Não é que a gente está aqui desmerecendo o nosso corpinho, não, né? Na verdade, é uma dádiva que Deus nos deu para passarmos essa encarnação. É uma possibilidade que todos nós pedimos muito. Não são todos os espíritos que estão lá desencarnados que conseguiram essa possibilidade que nós temos de aqui estarmos encarnados. Por isso nós temos que dar muito valor à nossa vida, muito valor ao nosso corpo, cuidar dele, cuidar da nossa mente através de leituras edificantes, de conversas saudáveis, de estudos, e cuidar do corpo através de exercícios, de uma alimentação equilibrada. Isso é uma obrigação nossa como forma de gratidão a Deus. Sabe aquela pessoa que vive mal-humorada, que vive triste, vive destruindo o seu corpo com energias ruins, porque hoje a ciência já estuda a influência dessas energias negativas, do nosso mau humor no nosso corpo físico. Na verdade, se nós estamos nessa situação, é como se nós estivéssemos falando para Deus: ó Deus, eu não estou satisfeito com a vida que o Senhor me deu. Então a nossa felicidade, o tratamento bom do nosso corpo, o tratamento bom da nossa alma, estudando, cuidando, alimentando-se bem, fazendo atividades regulares, e mantendo-se sempre alegre,
com um sorriso, ainda que de início seja meio forçado, mas forcem um sorriso, daqui a pouco ele vai começar a ser natural. E isso faz com que eu mostre a Deus o quê? Deus, eu estou satisfeito com a vida que o Senhor me deu. Então isso é a nossa obrigação para com o nosso corpo físico. Mas os espíritos explicam que ele é um certo limitador para que a gente experimente todas as sensações que nós conseguimos sentir quando nós estamos no plano espiritual. Muito bom. Bem, essa pergunta, assim, na minha leitura, ela também está bem ligada com a 236C, que fala a respeito das belezas naturais, né, que você pode ver muito melhores do que até aqui na Terra, e foi uma dúvida perguntada por Kardec, né, lá na 236B. E aqui nessa pergunta ele fala pode ter outras sensações que não possuía, porque o corpo é como um véu, ou seja, pode funcionar como um obstáculo. Então, assim, maravilhosa a fala do Américo de cuidar do nosso corpo, valorizar essa experiência na Terra, mas que nunca ele seja o primeiro lugar, né? Que sempre o primeiro lugar, a nossa prioridade, sejam as coisas do espírito. Né? Cuidar do nosso corpo não pode obscurecer o mais importante, né? Que são as coisas do espírito, e que as coisas estejam em equilíbrio na nossa vida, como ele colocou. Eu queria também trazer para essa resposta algumas experiências que podem comprovar, né, que existem sim mais sensações que podemos experimentar e aumentar a nossa percepção se estivermos menos conectados com o corpo físico. Uma delas é EQM, experiência quase morte, comprova isso, né? A pessoa, quando está numa experiência quase morte, ela retorna relatando geralmente experiências incríveis, né? Então isso é científico, tem médicos e cientistas, pesquisadores se debruçando sobre esse tema, né? Como a sensação pode ser completamente diferente na Terra. Inclusive não estando nada conectado com os olhos, né, com os órgãos de sentido, né? Então, as sensações, elas não estão ligadas necessariamente, quando você está fora, né, ali do seu corpo físico, com os órgãos de sentido. Outra experiência é a própria prática mediúnica, o desdobramento. Então, com o desdobramento, alguns médiuns relatam que viram, que sentiram várias coisas que não sentiriam se estivesse completamente em si. Vamos colocar assim, né? Para definir esses fenômenos é um pouquinho difícil, mas eles conseguem. E algumas práticas também meditativas, em que você, no processo de introspecção, consegue também fazer esse movimento de se desvincular um pouco da matéria e perceber o que está fora da matéria. Então, tem coisas maravilhosas, sim, nos esperando fora da matéria. Isso não quer dizer que devemos pular etapas, vamos aproveitar esse momento o máximo, porque a fila é grande para estar aqui, é a nossa experiência e cada momento é o mais importante. Hoje é a melhor e a mais importante reencarnação que estamos tendo. Cada uma que vem à frente é a melhor. Esse é o momento de construir, é o presente. E Angélica, se você me permite, né, a Alessandra falou da importância de priorizar sempre as coisas do Espírito. Quem nos falou isso foi o nosso próprio Mestre Jesus, né? Quando, por exemplo, ele diz pra gente, e alertando, né, que tem tantas pessoas que às vezes se preocupam tanto com aquilo que se alimentam, materialmente falando, e não se preocupam com aquilo que está dentro do seu coração. E Jesus vem e diz o quê? Que o que mata o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai da boca, porque sai da boca aquilo que está cheio, o coração, mostrando pra gente que o mais importante de tudo, como a querida Alessandra falou, é o que eu tenho dentro do meu coração, é cultivar os valores morais, espirituais, porque isso, sem dúvida nenhuma, é o que eu sou de verdade, um ser espiritual. Sim, sim. É o equilíbrio das forças, né? Por isso que a sua fala inicial também foi magnífica, porque muita gente, às vezes, ao ler essa passagem de Jesus, confunde, acha que é só isso, então só vou cuidar do espírito e deixo o corpo para lá. Não vou fazer atividade física, vou comer açúcar à vontade, refrigerante todo dia, beber até não aguentar mais. Será que é isso que Deus quer pra gente, né? Então é o equilíbrio das forças, não é porque você está dando prioridade à sua espiritualidade, né, sendo atento a cada momento, tentando aproveitar o máximo possível espiritualmente falando, que você vai ignorar a sua força física, a necessidade física que você tem de se sentir bem, se sentir bela, a sua autoestima. Tudo isso tem uma conexão. Muito bem.
Nem me meto nessa fala toda. Né, Edmilson? Vamos ficar quietinho. Tem material aí para 1 hora de fala. É mais sabedoria a gente ouvir do que falar. Exatamente. Olha a responsa do que sai da boca. Depois dessa. A gente tem que pensar bem. E a questão 238, ela fala justamente sobre isso. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Será que nós, espíritos, sabemos tudo? Vamos discutir essa questão depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Edmilson, segue você com teu ar romântico, poético. Pois é, né? Edmilson é o nosso poeta da classe. Ele vem pra cá e quando ele começa a falar, eu fico só parado assim. É um deslumbre. A questão, né? Acalma. A questão 238, né? Vamos lá. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? Resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Mas o que são os espíritos, afinal de contas? O espírito nada mais é do que um ser humano que se despiu da sua vestimenta carnal, não é? Então, o conhecimento que nós temos no plano físico é exatamente esse conhecimento que teremos no plano astral, naturalmente com uma percepção um pouco mais dilatada, né? Eu lembro, eu trabalhava como doutrinador numa instituição, né? E aí a médium, né, a Alessandra, o nome dela, ela, após os trabalhos, né, ela estava desdobrada e ela falou assim: me deixa ficar mais um pouco aqui. Aí eu falei: tá bom, então vamos conversar um pouco. Por que você quer ficar mais um pouco aí? Ou seja, ela estava desdobrada. E ela respondeu: é tão bom aqui. Eu vejo luzes, eu sinto uma energia, uma vibração. É como se ela fizesse uma leitura das ondas do plano astral, na região onde ela se encontrava, não é? E naturalmente tinha toda a equipe espiritual ali que estava ajudando, né? Porque era um trabalho de doutrinação e, portanto, um trabalho de muita seriedade, né? Aí estava o mentor dela, espiritual ali, próximo a ela, e outros espíritos também. E ela falou assim, e ela começou a chorar, inclusive. Ela falou: é tão bom essa sensação de estar fora do corpo, é tão agradável, eu consigo ler os pensamentos das pessoas. E aí ela estava chorando e aí ela falou assim: eu queria ficar mais um tempo por aqui, mas eu já estou levando um puxão de orelha aqui do meu mentor, dizendo que é para eu voltar. Então, deve ser uma coisa maravilhosa a gente perceber coisas que o nosso escafandro de carne, né, o nosso corpo físico, nos impede, né? A Alessandra estava lendo um livro aí, Narrações do Infinito, é um livro incrível, né, do nosso grande astrônomo, né, Flammarion, e ele narra que existem mundos. Nós temos 5 sentidos, né? E a gente está aí, o nosso 6º sentido ainda engatinhando, né? Ele fala que existem mundos onde os habitantes já encarnados de lá têm 32 sentidos despertos. Deve ser uma coisa maravilhosa a gente ter a visão da águia, o olfato de um cão, né? A percepção, lá sei, de determinados insetos, né, que conseguem perceber coisas assim a quilômetros de distância. Imagina isso numa atividade muito grande. Então, o nosso corpo físico, na verdade, ele é uma grande barreira. E também é necessário que seja assim, porque os equívocos
e às vezes casos mais graves, né, crimes que cometemos em vidas anteriores, é necessário que a gente, ao reencarnar, que a gente tenha que o nosso corpo físico abafe tudo isso, porque senão viveríamos numa culpa muito grande. Viveríamos atormentados pelos nossos equívocos. Se tivéssemos verdadeira consciência, né, como a gente tem no plano astral, se tivéssemos essa consciência no plano físico, seríamos pessoas atormentadas, porque lembraríamos constantemente dos erros que cometemos e dos nossos avatares anteriores. Então é necessário que tenhamos temporariamente, né, esse corpo que abranda esses impactos. Uma restrição, né? Uma certa restrição. É interessante que essa pergunta, né, que você comentou, ela traz justamente essa contemporização do que foi dito antes. Não são ilimitados esses poderes espirituais. Não é porque você está desprovido da carne que você vai poder sentir tudo, é o que você está falando. É porque Deus quer que seja assim. Nós não podemos ter acesso a tudo. E aí ele termina dizendo que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Então, gente, para a gente refletir, que o nosso olhar para quem faz o mal, para quem pratica o mal, né, nunca seja um olhar de ódio, de raiva, mas entender que o outro está agindo daquela forma por ignorância, pelo menos é o que está sendo dito aqui. Os espíritos inferiores são ignorantes acerca de todas as coisas. E o que é ignorância? Gnose é conhecimento. E o i, esse prefixo, é não. Então é aquele que não tem conhecimento. Então aquele que pratica o mal, o que falta a ele é o conhecimento. Porque se ele tivesse o conhecimento, ele não estaria fazendo aquilo. Se ele soubesse, né, das consequências reais que ele vai ter, quem trabalha numa sala de desobsessão sabe do que eu estou falando, né? A dor que alguns espíritos podem vir a sentir devido às suas atitudes, ele não estaria cometendo aquele ato. Então que possamos olhar os nossos irmãos que cometem o mal, inclusive nós mesmos, porque também estamos incluídos aí, né, com um olhar mais empático e não de julgamento. Sem dúvida, e não sei se os irmãos em casa têm a percepção do que significa essa palavra ignorante, porque nós deturpamos muito essa palavra, né? Nós trocamos essa palavra pelo sentido de grosseiro, isso é muito comum. A gente tem aquela pessoa que trata todo mundo mal e aí fala, fulano é tão ignorante. Isso não é ignorante. A pessoa que trata todos mal, de uma maneira ríspida, é uma pessoa grosseira, porque nós podemos ter pessoas ignorantes, nesse sentido exato da palavra que a Alessandra explicou, que são extremamente dóceis, pessoas amorosas, que só não têm assim tanto conhecimento. E por não ter conhecimento, vez por outra, acabam fazendo atos equivocados. Mas cuidado com essa diferença aí, né? A gente normalmente usa ignorante num sentido contrário aí do que é o sentido da palavra. E levando em consideração também que a nossa riqueza é o conhecimento, né? E ele é acumulativo. Então, à medida em que a gente vai reencarnando e vai passando pelos planos transitórios, a gente vai estar sempre aprendendo. E todo o aprendizado, ele é como se fosse os nossos bens, entende? A gente não perde. Esse a gente não perde mesmo, né? Porque quando a gente foca muito nos bens materiais, a gente, quando desencarna, eles ficam, né? O conhecimento não. O conhecimento é o que a gente carrega. E é o que nos é útil para o processo da nossa evolução. Vamos fechar a nossa linha de raciocínio com a questão 239. Quem inicia? Pode ser a Alessandra, que ela terminou ali a fala. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Depende da elevação e da pureza que hajam alcançado, responderam os espíritos. Os espíritos inferiores não sabem mais que os homens. Né? Então a pergunta aí nos traz essa relação da pureza e da elevação com a sabedoria. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, diferente. Quantas pessoas têm tanto conhecimento, são extremamente inteligentes, verdadeiros intelectuais, e não conseguem colocar aquilo a serviço do outro. Então a sabedoria é conciliar o seu intelecto a serviço do bem da humanidade. Que todo dia, quando nos despertemos,
tenhamos isso em mente. De que forma eu posso colaborar para um mundo melhor? Começando comigo mesmo, meu mundo interior. Né? Que eu acho que é a grande proposta de Jesus, e não estamos estudando o livro dos Espíritos se não fosse por isso. Né? Tentar nos melhorar e melhorar o universo. Aí sim seremos um espírito realmente conhecedor do princípio das coisas. Sem dúvida nenhuma. E lembrando que esse ajudar as pessoas, né, tentar a cada dia fazer algo de bom, querido irmão, querida irmã ouvinte, isso aí é para todo dia, né? A gente pode fazer isso na fila do supermercado, a gente pode fazer isso pro caixa que está ali atendendo a gente, às vezes num dia em que ele passou 8 horas trabalhando e não teve um sorriso, uma palavra, uma possibilidade. Às vezes a gente fala tudo bem, com um sorriso mesmo, contagiante, se preocupando, a pessoa vai desabafar, fala, puxa, mas o meu dia não foi bom por causa disso ou disso. Às vezes em 3 palavras a pessoa consegue desabafar aquilo que ela estava o dia inteiro querendo desabafar, e a gente foi ali e serviu como esse elo. Às vezes a gente pode ajudar pessoas no posto, pessoas andando no meio da rua, sempre é possível a gente ajudar. E qual a forma de nós nos colocarmos a serviço dos outros? É justamente através da nossa simpatia. Porque é óbvio que se eu converso com alguém e eu falo aquele boa noite, bom dia, eu vou até confessar um negócio para vocês, eu não uso mais boa noite, bom dia, não uso. Porque tantas pessoas, às vezes, não é nem por confundir, não. Há tantas pessoas, às vezes, de um tratamento tão ríspido, tão rígido, que usam boa noite, bom dia, como uma forma de afastar até, falar assim, boa noite, fulano, e dá aquilo ali com uma frieza tão grande, que é como se não estivesse desejando, só está querendo mostrar o mínimo de educação para a sociedade. Então, eu particularmente, eu prefiro chegar perto das pessoas e falar, olá, tudo bem? Oi. Eu penso, cada um tem a sua receita, mas de uma forma ou de outra nós precisamos sempre estar simpáticos. Sim, sim, eu acho muito importante isso que você está trazendo, porque a máxima, né, Kardec traz para o Espiritismo, ou melhor, o Espiritismo trouxe através de Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. A gente precisa deixar de achar que a caridade é você um dia específico no lugar fazer alguma coisa. Que a nossa vida seja uma caridade, do acordar, cuidando do nosso corpo, já é uma caridade, né? Cuidando dos seres que vivem dentro de nós, que são vários, né? E a nossa ação, a realização da nossa profissão, o trato com os nossos filhos, que o dia a dia seja a nossa caridade. E sem limite, né? Ilimitado. Porque muitas das vezes a gente tem um limite, não há limite para a caridade. Bem, eu estou ouvindo aqui, né? O pessoal está falando aí com tanta inspiração, né? A gente fala da caridade, dessa questão toda, né? Mas o objetivo de tudo isso, qual é a meta do espírito? É evoluir, né? Qual a melhor forma de evoluir? Amando, estudando, repensando nas ações, se planejando. O nosso maior adversário será sempre nós mesmos. A comparação, ela nunca é saudável, mas é importante que a gente se compare conosco, não é? Verdade. Que sejamos hoje melhor do que fomos ontem, e que amanhã nos esforcemos para que sejamos melhor do que fomos hoje, e assim sucessivamente. Eis a meta, não é? E aí eu vou pegar a frase, né, de Kardec. O objetivo da vida é evoluir, reencarnar, né? Objetivando sempre a nossa evolução, ou seja, progredir sempre. É Que isso maravilha. aí. Olha, gente, como disse a Alessandra, o conhecimento e a sabedoria, né? O conhecimento, ele é adquirido através do estudo, né, de tudo que nós temos, né? E a sabedoria, ela vem das nossas experiências. Então, quanto mais experiente você é em determinado assunto, mais você detém a sabedoria. Então, vamos aproveitar todas as nossas experiências de vida, tudo que estamos passando, vamos avaliar com muita sabedoria, né? E buscar o conhecimento, aplicá-los na nossa vida, para que a gente tenha uma evolução saudável. Nos encontramos no próximo estudo. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estamos aqui no seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E eu acho esse capítulo importante. Acho que eu já falei até isso aqui em outros programas, mas se falei, vou repetir. Como dizia um professor meu lá do Colégio Militar, se não disse, repito. Essa história da riqueza no mundo é muito peculiar para nós, porque a riqueza está de posse de alguns, não tem como estar na posse de todos, porque as pessoas são diferentes, elas agem diferentes, têm gostos diferentes. Então, uns acumulam riqueza, outros não acumulam riqueza, além de terem os seus méritos desse tipo, da sabedoria, do desejo, da sua tendência. Há também o mérito moral. As pessoas, durante as reencarnações, elas procedem bem, procedem mal, dando justificativa para, eventualmente, numa encarnação, serem ricos ou serem pobres. Nós espíritas temos que entender isso. Mas, por outro lado, por sermos espíritas e cristãos, temos a tendência de nos apiedar daqueles que têm pouco, que estão passando dificuldades. Aliás, isso não é prerrogativa dos espíritas cristãos. As pessoas, em geral, têm bom coração e elas ficam, às vezes, incomodadas, muito incomodadas com essa disparidade de posse de riquezas. Uns têm muito, outros não têm nada. E geralmente aquele que tem muito acaba se perdendo na posse dessas riquezas e querendo mais e mais e mais. Foi que nós estudamos no último programa aqui sobre a avareza. Jesus dizendo para nos preservarmos da avareza. Tivemos a riqueza, temos cuidado com o uso da riqueza para não cairmos na avareza, no egoísmo, no descompromisso com as outras pessoas. Meu pato que é pobre, ele também tem que lidar com a pobreza. Ele não pode cair na tentação de ter raiva, ódio dos ricos, ódio e raiva daqueles que têm. Ele não sabe a história da pessoa. Então não podemos. É a mesma coisa que todo rico dizer que o cara é pobre porque não trabalha, que não é vagabundo. Não é. Não tem dinheiro para as circunstâncias da vida. Então o pobre tem que entender que o rico tem dinheiro pelas circunstâncias. Então não cabe a nós discutir aqui se ele foi honesto, não foi honesto. Isso é problema da lei de Deus, não é nosso. Mas nós temos essa tendência. Então temos que aprender a lidar com esta diferença. Temos que lidar com isso. Então este capítulo trata das riquezas. Jesus dizendo que temos que, na opção, escolher a servir Deus e servir Mamon, temos que optar por servir a Deus. Essa é a questão. Podemos ir contrabalançando um e outro até que chegar um momento que tem que decidir, vamos ficar com Deus. A riqueza foi bom enquanto esteve comigo, não está mais, vou ficar com Deus. Esse é o ponto. E é difícil, como diz Jesus, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, porque ele não vai querer abrir mão das riquezas, do conforto, por uma possibilidade de o reino de Deus. Isso é muito assim, utópico, imaginativo. Será que é, que não é? Então é melhor me garantir na riqueza aqui. Isso é a tendência do rico. Já o pobre, ao contrário, ele não tem alternativa aqui para
viver bem, confortavelmente. Então ele joga toda a sua esperança numa vida futura, então ele acaba fazendo por onde para a vida futura. Então ele torna-se menos difícil. É o que Jesus quis dizer. Então nós temos que aprender a olhar nos dois casos, olhar para o rico, olhar para o pobre. Se nós estamos no meio da riqueza, nós não somos nem ricos nem pobres, nós estamos no meio. Temos bom coração, mas entendemos exatamente qual é a proposta de Deus para o nosso planeta. Pessoas vão ter que administrar a riqueza. O mundo é rico, muito rico. Alguns encarnados vão ter que administrar essa riqueza. Outros vão ter que seguir a orientação e o meio de lidar com a riqueza dos que têm a riqueza. Foram escolhidos por Deus para fazer isso. Se não vão fazer bem feito, aí eles discutem com Deus. Foi Deus que deu a eles essa possibilidade, essa incumbência. E eles vão ter que prestar conta a Deus, não é a nós. Nós podemos tentar, dentro dos nossos esforços, diminuir o problema do pobre. Não podemos ver um pobre e dizer, mas foi Deus que fez, ele merece, deixa para lá. Não, nós não podemos fechar os olhos a isso. Se tivermos que pedir ao rico, meu amigo, você não está podendo aí, de repente, dar uma ajudinha aqui a fulano, vamos fazer melhor. O rico às vezes não está nem prestando atenção, vai lá, conversa com ele, de repente você consegue. É o que nós fazemos, como passamos aí aquelas listas de fim de ano, para angariar recursos para o centro, para poder distribuir umas cestas básicas, ajudar as famílias necessitadas. Nós vamos lá pedir aos nossos amigos que têm condição, vamos dar a eles a oportunidade. Eles nunca vão dizer, quando chegar na espiritualidade, mas nunca ninguém veio me pedir nada. Não, alguém pediu, cabe a ele concordar em dar ou negar. Então, essa é a perspectiva deste capítulo. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Nós não temos que ficar ao lado dos ricos nem ao lado dos pobres. Nós temos que ficar ao lado dos seres humanos pertencentes à mesma humanidade que nós. Somos irmãos. Como disse Jesus, temos que nos amar uns aos outros, tanto quanto Ele nos amou. Nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, independentemente de qualquer circunstância dele. Rico, pobre, forte, fraco, poderoso, não importa. E temos que lidar com eles conforme as suas dificuldades, suas necessidades, ou sua opulência, sua falta de necessidade. Nós temos que andar conforme nos prega Jesus. Essa é a ideia. Por isso é que nesse item de hoje, nós vamos estudar a visita que Jesus fez a Zaqueu. Zaqueu era um publicano, era um homem de muita riqueza. Inclusive era odiado pelos seus compatriotas. Por ser rico, claro. Normalmente quem não tem riqueza odeia quem tem riqueza. E porque o meio que ele conseguiu a riqueza dele, que era ganhando comissão na cobrança dos impostos. E ninguém gosta de pagar impostos. Os hebreus, os judeus, não são diferentes, né? Ninguém gosta. Ainda mais pagar imposto para um inimigo, um invasor do seu país. Isso aí não tem condição. Então, ele era o coletor de impostos. Então, amigo, ele era odiado. Mas Jesus foi jantar com ele. Então, o que Jesus está querendo nos passar com isso? Olha, independentemente do que ele seja, do que ele faça, ele é um filho de Deus, é irmão nosso. Vamos dar toda a informação para ele, de repente, até largar essa vidinha que ele está levando. É essa a ideia desse texto, que narra essa visita de Jesus, que está aqui em Lucas, capítulo 19, itens 1 a 10. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser de estatura muito baixa. Então Jesus era assim como eu, era baixinho. Então, com a multidão ali, ele não conseguia ver Jesus passar. Por isso, correu à frente da turba e subiu no sicômoro. Sicômoro é uma árvore natural daquela região. Para o ver, é uma árvore muito grande, parece um plátano, que nós encontramos muito aqui nessa subida de serra aqui do Rio de Janeiro, vai para Petrópolis, Teresópolis, na Serra dos Órgãos, há muitos plátanos. Já que Jesus deveria passar por ali.
Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu o olhar para o alto e, vendo-o, disse: Zaqueu, apressa-te em descer, porque preciso que me hospedes hoje em tua casa. Jesus falando: eu vou na tua casa hoje, hein? Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Olha como eram considerados os publicanos. O cara estava fazendo o trabalho dele supostamente honesto, era um cobrador de impostos. Não vamos dizer que as pessoas que trabalham aí no Ministério da Fazenda, na Secretaria de Receita Federal, são pessoas de má vida, porque vêm nos cobrar impostos. Não, eles estão fazendo o trabalho deles. São profissionais, estudaram para isso, estão lá trabalhando. O Zaqueu era a mesma coisa, ele estudou matemática, ele sabia lidar com as contas, então foi trabalhar nisso. Alguém tem que fazer o trabalho. Ele foi fazer. Não era de má vida por causa disso, mas as pessoas achavam que ele era de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, e disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. E, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Vejam bem, ouçam bem o que quer dizer este parágrafo. No momento em que Zaqueu ouviu de Jesus, vamos dizer assim, o convite, né, de que Jesus iria na casa dele, ele imediatamente se tocou. Aliás, já tinha se tocado porque estava doido para ver Jesus. Ele estava se sentindo incomodado com a própria situação de ganhar dinheiro, assim, em detrimento daqueles que estavam pagando os impostos. Então ele disse: opa, vou mudar. A vinda de Jesus foi para isso, para fazer com que nós mudemos os nossos maus costumes. Nós temos que perceber onde erramos para mudar. Essa é a proposta de Jesus. Ele disse: dou metade dos meus bens aos pobres. Resolveu dar, não deu antes, paciência. Agora ele se tocou, vai dar metade. Porque ele viu Jesus. Foi o toque para ele mudar de posição, tomar essa decisão. E se eu causei dano a alguém, quer dizer, cobrou a mais, como sempre faziam todos os publicanos, cobravam mais do que era devido, seja no que for, indenizo-o 4 vezes mais. Ou seja, se ele prejudicou alguém numa dessas histórias do pagamento dos impostos, ele ia indenizar a pessoa 4 vezes mais daquilo que ele tinha prejudicado. Aí Jesus diz para ele: esta casa, ou seja, a casa de Zaqueu hoje, recebeu a salvação. Isso é um jogo de palavras também. Por quê? O nome Jesus e Yoshua, na língua deles, no hebraico, significa salvação. É a palavra salvação na língua deles, é Yoshua. É a mesma coisa que você pôr em alguém, no filho, o nome Salvador. Nós conhecemos pessoas que têm o nome de Salvador. Lá era comum botar o nome das pessoas de Salvador ou salvação. Há outros da Bíblia, porque essa palavra, esse nome Yoshua, às vezes é traduzido por Josué. É o mesmo nome de Josué. É uma questão da hora de traduzir. Alguém traduziu o Velho Testamento, Yoshua, por Josué. E no Novo Testamento, quando traduziram do grego, ou não sei, por latim, ou lá o que seja, fizeram como Jesus em vez de Josué. Talvez por ser quem é, Jesus, o mestre, puseram um nome diferente para não ficar um nome corriqueiro. Eu imagino que seja isso. Mas quer dizer salvação. Então Jesus está dando um jogo de palavras. Hoje, nesta casa, está entrando a salvação. Está entrando ele, Jesus, que é a salvação nos 2 sentidos. No literal, porque o nome dele quer dizer salvação, e porque ele é a salvação nossa. Então ele entrou na casa de Zaqueu e disse: porque também este Zaqueu é filho de Abraão também. Ele é um hebreu, como todos. É filho de Abraão, como qualquer um deles ali. Visto que o Filho do Homem, ele, Jesus, veio para procurar, catar por aí e salvar
o que estava perdido. Ou seja, Zaqueu é um filho de Abraão como todos os outros. E Jesus veio para procurar esses como Zaqueu que estavam perdidos. Filhos de Abraão que estavam perdidos. Porque qualquer que fosse o motivo, não importa. Todos nós somos pecadores. Éramos naquela época e nós continuamos sendo. Então, se Jesus vier hoje, ele vai procurar ver onde eu estou errando para me salvar do meu erro. Outras pessoas vão procurar onde elas estão errando para salvá-la do erro delas. Então, o caso de Zaqueu era a avareza, malversação dos recursos que ele recebia, enganava os outros. Era o problema dele, ele tinha problema com a riqueza. Então, qual era a salvação para ele? Ele se tocar e, vou administrar melhor isso aqui. Eu estou pegando dinheiro demais, vou pegar só o que é justo. Então, devolvo para uns, faço ressarcimento para outros, divido aí com os pobres. Ele já se tocou que estava errado. Não precisou Jesus pedir para ele. Só de Jesus entrar na casa dele, quer dizer, a salvação entrou e ele automaticamente foi salvo. Funcionou. Então, metaforicamente, nós podemos trazer o assunto para nós. Primeiro que qualquer rico é também filho de Abraão, ou seja, filho de Deus. Todos os ricos, conheçamos eles ou não, sejam pessoas notórias ou não, são filhos de Deus também, com seus problemas, suas dificuldades, e têm que ser salvos. Jesus vai entrar na casa deles, resta saber se eles vão aceitar ou não, aí é problema deles, não é problema nosso. Nós temos os nossos problemas. Jesus vai entrar na nossa casa e vai nos salvar. Também cabe a nós aceitar a salvação ou não. É um problema nosso, problema de cada um. O pobre é a mesma coisa, tem seus problemas além de ser pobre. Tem problemas outros. Então Jesus vai entrar na casa dele, vai dar a ele a salvação. Cabe a ele aceitar ou não. Agora, o que não pode é quem é pobre, ou quem é como nós aqui, classe média, ficarmos entrincheirados, acusando os ricos disso, de causar desigualdade social, de causar abuso das riquezas, que se todo mundo tivesse o mesmo dinheiro, o mundo seria mais feliz. Isso é uma incoerência matemática. Quem estudou um pouquinho de matemática sabe que isso aí não funciona. E o Kardec vai falar isso mais à frente em outro capítulo, quando vai falar sobre a desigualdade das riquezas. Se não me falha, aqui é o capítulo 17, eu acho. Acho que é o próximo capítulo. Ele vai falar nisso, porque eu acho que é neste mesmo, se não me engano. Eu não ando com a memória muito boa, não. Vai falar disso, nesse mesmo capítulo aqui, mais para frente. Vai falar sobre aqui, utilidade providencial da riqueza, provas da miséria e da riqueza, desigualdade das riquezas. Neste mesmo capítulo, mais à frente, vamos falar sobre isso. Porque não pode continuar que nós fiquemos aqui criando uma divisão entre ricos e pobres, gente. São todos filhos de Deus. Todos esperando a salvação de Jesus, como Zaqueu. Então nós temos que pensar melhor, refletir sobre isso. Se nós queremos ser justos, temos que entender. Porque se amanhã nós, de repente, ficarmos ricos pelo nosso trabalho, que pode acontecer, qualquer um de nós, não precisa nem ganhar loto, não. Simplesmente pelo trabalho, ficar rico, não vamos gostar de que pensem mal de nós. Há muitos companheiros nossos que são ricos, fazem um trabalho igualzinho ao nosso, de caridade, de ajuda, de solidariedade. Então, vamos tentar entender isso, vamos continuar fazendo o que for possível pelos pobres, para que eles tenham dificuldade, que não conhecem nem Jesus e não têm nenhuma possibilidade também econômica. Vamos continuar ajudando. Se eles se tocarem e resolverem aceitar também a salvação de Jesus, seria a dupla salvação. Nós estamos os ajudando economicamente, financeiramente, e estamos levando para eles a palavra de Jesus. Essa é a nossa função. Nossa função é esta. Se conseguimos êxito, fizemos nosso trabalho. Se não conseguirmos, não vai ser por nossa culpa. A pessoa não quer paciência. Vamos tentar. Vamos continuar tentando. Há muita gente precisando, gente. Não vai faltar quem careça da nossa ajuda. Então, por isso que eu disse, eu considero esse capítulo um capítulo importante para nós pensarmos de forma um pouco diferente do que estamos habituados. Estamos nos deixando levar por um sentimento bom, mas que embota muitas vezes o nosso raciocínio. É disso que eu estou falando. Ninguém está dizendo aqui para ser jogo duro,
não cuidar dos pobres, não é nada disso. Temos que fazer o mesmo trabalho. Mas também temos que levar a salvação, humildemente falando, que nós não temos a menor condição de ser salvador de ninguém, mas levarmos a palavra, de repente, de Jesus para um amigo nosso que é rico e que não se toca nisso, assim, numa conversa muito discreta, pedir a ele uma ajuda para uma pessoa necessitada, para ele começar a mudando. Cair no nosso mundo aqui, real. Eu tenho um amigo que foi dono de uma empresa muito grande aqui do Rio de Janeiro. Hoje ele já tem, ele é da minha idade, ou pouco, já vendeu a empresa. Ele é bilionário. Mas toda vez que eu tinha o meu trabalho de distribuição no final do ano, ligava para ele, pedia a ele, ele mandava lá uma quantidade enorme de alimentos para eu distribuir lá para as pessoas. Eu pedi a ele, fulano, tô precisando aí e tal, passa lá na empresa, vai lá com a minha secretária, vou deixar separado para você lá uma quantidade X lá do material. Beleza. Para ele não ter sido nada, não ter aprendido nada, mas não sei, de repente, um dia ele vai falar, poxa, o Antônio vem aqui pedir, poxa, era legal, ele vai se tocar. Será que ele não faz para outros? Não estou dizendo que ele fazia só para mim, não, de repente ele faz para outros também. Então, é assim que, eu acho que é assim que funciona. Não vamos execrar quem tem dinheiro, nem vamos endeusar quem não tem. Todos são filhos de Abraão. Essa é a ideia de Jesus. Ficamos hoje por aqui. Muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.